O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traz o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, temos a graça de receber o convite do Senhor para a ceia eucarística. Assim também, aqueles discípulos, os primeiros, os 12, que ele convidou para a ceia pascal, eram os mais íntimos do Senhor. E era para ser uma ceia inesquecível, e o é, de fato. Mas era para ser uma ceia sem mancha, sem traição, uma ceia em que todos pudessem sentir a alegria, a felicidade de uma vida marcada pela fidelidade, pela profunda comunhão de todos os discípulos com o Mestre. No entanto, nós ouvimos neste Evangelho que havia um traidor, Judas, esse que justamente foi perguntar aos sumos sacerdotes o que lhe dariam para entregar Jesus.
E os sumos sacerdotes ofereceram 30 moedas de prata. Podemos imaginar que, facilmente, que Judas não precisava de dinheiro para não morrer de fome. Ele era o tesoureiro do grupo, cuidava das finanças. Mas o dinheiro, já dizia São Paulo, é a raiz de todos os males. Judas queria mais, queria ter mais, e por isso, também por isso, por causa da cobiça, da ganância, entregou o Senhor por 30 moedas de prata. A quantia não era irrisória, mas temos que talvez ir um pouquinho mais a fundo, e não interessa aqui, sobretudo, atirar pedras, apedrejar Judas, julgá-lo e muito menos condená-lo. Nós temos que também olhar para a nossa vida e nos perguntar: nós traímos ou não Deus, as pessoas? Como é que nós nos posicionamos diante do dinheiro? Sobretudo, o amor desordenado ao dinheiro. Como é que nós lidamos com os sentimentos, com as nossas paixões desordenadas, que nos levam também a trair Deus, as pessoas, até aquelas que são mais íntimas de todos nós. Vejam que Judas tinha tanta intimidade com Jesus, ele e os demais discípulos, que podia colocar a mão no prato. A refeição expressa, simboliza a amizade entre as pessoas, é sinal de comunhão. Mas ele tinha outras intenções. Às vezes, os traidores são aqueles que estão perto de nós, que também comem conosco, que convivem conosco, na família, no trabalho, no mundo. E nenhum de nós está livre do que aconteceu com Judas, porque nós temos, muitas vezes, essa ambição desenfreada. Jesus já dizia que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O convite para todos nós é que nós fixemos os nossos olhos no Senhor Jesus, naquele que é fiel, que é, como diz o livro do Apocalipse, a testemunha fiel. Aquele que foi fiel ao Pai, aquele que foi fiel no amor aos seus discípulos, ele os amou até o fim. Essa fidelidade que nos falta muitas vezes, para que sejamos perfeitos no amor. Nós podemos ver na pessoa de Jesus
aquilo que retratava a primeira leitura falando do servo do Senhor. É um servo perseguido, também humilhado, que de resto é o que sente a pessoa traída, porque a traição é cruel, machuca, fere até a alma. Jesus, diz o Evangelho, que ele se sentiu angustiado, perturbado naturalmente com esse fato. No entanto, e é nisso que nós temos que aprender com o nosso mestre, dizia a primeira leitura que o servo do Senhor, ele não desistiu, não olhou para trás. Ele tinha certeza, confiança em quem estava ao seu lado e que o justificava. A confiança no Pai. E nessas horas de sofrimento, por causa da traição, da dor, nós temos que nos lembrar de Jesus, que também se manteve fiel até o fim e que se entregou como cordeiro imolado, que é levado ao matadouro. Mas sabemos que o Senhor é o seu auxiliador e é também o nosso auxiliador que está ao nosso lado, que não nos abandona. E por isso devemos manter a nossa fidelidade ao compromisso que assumimos com Deus e com as pessoas, principalmente quando se trata de uma aliança de amor e de fidelidade. Jesus Cristo se revela como aquele que dá a sua vida, o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aqui estamos nós, todos convidados a participar da ceia do Senhor. Judas tocou com a mão no prato. Nós não podemos tocar nesse prato, mas nós vamos receber também na Eucaristia, nesta ceia eucarística, o próprio corpo do Senhor, o Cristo todo. Que nós peçamos o perdão dos nossos pecados, das nossas traições, todas as vezes que nós não fomos fiéis a Deus, que nós o vendemos, que nós o trocamos por outras coisas, por outras pessoas. Deus não quer nos condenar por causa das nossas fraquezas, das nossas traições. Ele quer nos perdoar. Ele quer que nós nos convertamos. E ainda estamos no tempo favorável, que é o tempo da Quaresma. Esses dias santos, esses dias em que vivemos intensamente o nosso compromisso de discípulos e discípulas de Jesus. Que nós o sigamos com fidelidade. Como recomendava São Paulo a Timóteo, dizendo para que ele fugisse de tudo aquilo que o afastasse de Deus, que pudesse afastá-lo de Deus. Dizia ele assim: tu foge dessas coisas, daquilo que não é bom. Busca a justiça, a piedade, a fé, a mansidão, a perseverança. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. E todos nós que aqui nos encontramos e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Peçamos essa graça, que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados,
todas as nossas traições, mas que também aproveitemos esse tempo de graça e de salvação para nos configurarmos com Ele, que foi fiel até ao fim. E Ele nos diz: permanece fiel até ao fim, e eu te darei a coroa da imortalidade. Que assim seja.